5 coisas que fizeram eu sair do faturamento de 5 dígitos para o de 6 dígitos. Muitas pessoas travam ali nos 10 mil, 20 mil reais de faturamento nas suas lojas e eu fiquei travado durante, sei lá, 2, 3 anos nesse faturamento. E eu lembro que era uma dificuldade que você sempre batia a mesma coisa ali e não conseguia avançar para o próximo dígito. Lembrando aqui, né, sobre todo esse período, o que eu passei, o que eu tive que fazer, eu separei aqui 5 principais coisas que eu fiz ali para que eu conseguisse aumentar o meu faturamento, né, da empresa. Primeira coisa, influência. Se você não conhece ninguém que está faturando bem, se você não conhece nenhuma empresa, nenhuma pessoa que realmente tem esse resultado que você quer alcançar, fica muito difícil você tangibilizar isso. Então, se você até quer alcançar isso, mas você não conhece ninguém que faz isso, o seu cérebro ele te sabota. Ele fala assim, tá, cara, você quer isso, mas não existe, ninguém faz isso. Na verdade, você até sabe que alguém faz isso, mas tipo assim, tá muito longe. A partir do momento que você começa a conviver com pessoas que fazem isso todos os dias, todos os meses, isso se torna muito mais tangível, fica muito mais fácil você convencer o seu cérebro de que aquilo ali é possível, né? Segunda coisa é você estudar o que essas outras empresas fazem. Então, além de você estar convivendo com pessoas que fazem isso, você tem que começar a fazer pergunta. Cara, como é que você, sei lá, como é que você faz a questão do financeiro lá na sua empresa? Você tem uma empresa que cuida, você tem uma contabilidade, você faz tudo no caderninho, você faz tudo no sistema e você vai aprendendo com essas empresas como que elas fazem. Por quê? Eu vou dar um exemplo bem simples, tá? E já vamos para a terceira, que é o que? Você automatizar a sua empresa. Por exemplo, não automatizar, mas você deixar isso mais robotizado, uma forma mais rápida de fazer as coisas, tá? Então, vou dar um exemplo bem simples. Se você, na sua empresa, você faz envio para outros estados, por exemplo, de um produto físico, igual foi o meu caso. Eu pego, sei lá, um boné, né? E eu tenho que colocar numa caixa, basicamente, e eu tenho que preencher uma etiqueta com endereço, destinatário, remetente, rua, bairro, etc. Tanto do remetente, né, que sou eu, quanto do destinatário, que é a pessoa que eu vou enviar. E se eu gasto isso um tempo, né, preenchendo isso, esse tempo ele é drasticamente reduzido com a impressora térmica, por exemplo, que é uma impressora que você puxa os dados direto do site e ele já puxa automaticamente uma etiqueta com tudo, com destinatário, com rua, com bairro, cidade, CEP, etc. Então isso, por exemplo, é uma coisa que toda empresa que fatura alto ela deve ter quando ela se trata de envios. Por quê? Porque se você for fazer manualmente, isso demora muito. Isso deixa a sua logística muito mais cara. Então, é uma prática, por exemplo, que você tem que ter para você estar faturando aí acima de 6 dígitos na sua empresa quando você tem um estoque físico. Então, são coisas que você vai descobrindo, né, com outras empresas ali que já atingiram aquilo que você quer atingir, tá? A quarta coisa é a crença. Como eu falei no início, se você não conhece pessoas que bateram aquilo ali, fica muito difícil de você tangibilizar aquilo, seu cérebro enxergar que aquilo ali é possível. E da mesma forma, se você não acredita que você consegue bater isso, seja de formas, por exemplo, eu tinha um pensamento de que eu não poderia faturar isso porque eu pagaria muito imposto, por exemplo. Isso é uma crença que eu tinha. Então, realmente, hoje eu pago muito mais imposto do que quando eu faturava 10, 20 mil reais. Mas, né, por mais que eu pague muito mais imposto, eu também estou faturando muito mais e, consequentemente, estou lucrando muito mais. Então, se você tem uma crença de que se você aumentar o seu faturamento, você vai ter que pagar mais imposto e que você não quer pagar mais imposto e que você tem que pagar funcionário e etc., você não vai querer crescer. Por quê? Porque seu cérebro ele já entende, cara, se eu crescer, eu vou ter que pagar mais imposto, eu não quero pagar mais imposto. Então ele te sabota também para você não conseguir ir para o próximo nível. E o quinto, e a última dica aí, é você delegar suas tarefas. Não tem como você faturar mais, sendo que você faz tudo da sua empresa. Então você... No início, eu fazia entrega de moto, eu tirava foto, eu vendia, eu atendia cliente, eu fazia suporte, eu fazia tudo na empresa. Então, quando você
quer crescer, você precisa de delegar suas tarefas, porque você nunca vai dar conta de fazer tudo. E mais, tem muitas pessoas melhores do que você para fazer aquilo ali. Então, por exemplo, hoje eu não sei mexer no Photoshop, mas eu tenho um funcionário da minha empresa que sabe mexer com Photoshop e ele faz isso muito melhor que eu. Eu tenho pessoas que editam vídeos na minha empresa que editam muito melhor do que eu. Eu tenho pessoas que fazem mais vendas do que eu. Então, o ideal é que você delegue essas tarefas e, mais do que isso, para pessoas que fazem isso melhor do que você. Elas nunca vão fazer igual a você, mas elas podem fazer melhor do que você. É uma questão de tempo, é questão de treinamento, é questão de você achar a pessoa certa, mas elas podem e devem fazer melhor do que você, tá bom? Então essas são as 5 dicas. Se você curtiu, clica aqui no botão curtir, clica no comentário, se inscreve no canal e é nóis, tamo junto, valeu!